Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Novamente estamos juntos e agradecemos a Deus por este dia, por estes momentos que vamos agora ter estudando a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco cada dia e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Maria Damasceno, de Tomé Açu, no Pará. Jacira Inácio Correia de Lima, de Recife, Pernambuco, pede orações por ela e pelos filhos. Dirley Ottoni, é de Senador Canhedo, em Goiás. Nelza Cândido Peixoto é do Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Ela pede orações pela sobrinha, a saúde dela está internada. Também Natália Manuela Suquina, é de Luanda, em Angola. Pede orações pela filha Uesa, está precisando fazer cirurgia do cérebro, que tu estejas, Pai, abençoando e ajudando na solução deste problema da Uesa. Francineide Fonseca, de São Luís, no Maranhão, pedindo orações por sua irmã Luísa Cristina e também pelo filho da Luísa, que é o Luiz Henrique, que está preso e a mãe sofre com essa situação. Tenha misericórdia, Pai, de cada um e agradecemos a todos os demais que nos escrevem e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai, mais uma vez estamos em Tua presença, te damos graças por esta oportunidade, por este dia, por estes momentos para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente, trabalhando em nossa mente, em nosso coração, nos ajude a entendermos, aceitarmos e colocarmos em prática a Tua Palavra, Pai, em nossa vida. Abençoe todos os que nos escrevem pedindo orações, Tu conheces os problemas de cada um, dê vitórias conforme a Tua vontade. Abençoe a Maria Damasceno, a Jacira Inácio Correia de Lima e os filhos. Abençoe o Dirley Ottoni também, Nelza Cândido Peixoto e a sobrinha que está internada, que tu abençoes. Abençoes também a Natália Manuela Suquina, lá de Luanda, a filha Uesa, que está precisando fazer uma cirurgia do cérebro. Que tudo, Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome, que Tu estejas presente em cada situação. Abençoando também a Francineide Fonseca e a sua irmã Luísa Cristina, que está sofrendo com o filho Luiz Henrique, que está preso. Dê vitórias, Pai, nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o nosso estudo desta semana, onde estamos falando sobre a ira do amor divino. E ontem nós estivemos aqui falando a respeito da indignação justa em ocasiões específicas em que temos relatado aqui na Bíblia, em que Jesus teve que confrontar os cambistas que estavam fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. Também nós falamos sobre aquelas mães que foram levar as crianças para serem abençoadas por Jesus e os discípulos tentaram impedir. E Jesus também ali se indignou e ele disse, olha, não impeçam as crianças de vir a mim. E ainda aquela questão de Jesus ter curado aquele homem no sábado e os fariseus achavam que Jesus estava transgredindo o mandamento, trabalhando no sábado. E Jesus ele se indignava com essas coisas. Mas era uma ira justa, como nós vimos ontem. Hoje nós queremos também falar um pouquinho mais a respeito do Deus Pai, que é mais citado no Antigo Testamento, e a ira de Deus, como é que ela era manifestada no Antigo Testamento. E a Bíblia ela nos mostra claramente que Deus ele não se agrada em afligir as pessoas. Deus não tem prazer em ver as pessoas sofrendo. E Deus não traz o sofrimento para a pessoa. Quem traz o sofrimento é Satanás. Toda maldade que existe, todo pecado, sofrimento, tudo é causado por Satanás. E Satanás ele se alegra quando nós então colocamos a culpa em Deus, porque às vezes nós não estudamos a Bíblia como deve ser estudada e então achamos que é Deus que está nos castigando, mas não, Deus ele não castiga ninguém. Deus ele é misericordioso, Deus é piedoso, Deus ele é amor, ele quer que nós vivamos bem, ele não quer nos ver sofrendo, mas a consequência do pecado faz com que nós soframos. Então nós precisamos entender que Deus ele não quer afligir o seu povo. E então o profeta Jeremias, no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, ali diz claramente que Deus não é do agrado dele trazer aflição. E Deus não deseja trazer juízo contra os malfeitores, mas, em última análise,
O amor demanda justiça. Então, se porventura nós estamos sofrendo a consequência de alguma atitude ou decisão errada que nós tomamos, não é Deus que está nos castigando, mas é a justiça, que Deus, ele é justo, ele então sabe que nós, seres humanos, vamos ter que arcar com as nossas consequências e o nosso sofrimento. Mas não é do agrado de Deus ele nos afligir, ele não faz isso. E então, nós vemos em Esdras, capítulo 5, no verso 12, Esdras, está escrito aqui: nossos antepassados, porém, provocaram a ira do Deus dos céus, e ele os entregou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Vejam, os antepassados do povo de Israel, eles provocaram a ira de Deus. E como é que eles provocavam? Abandonando o Deus verdadeiro e indo em busca de deuses estranhos, de falsos deuses, deuses que não falam, não ouvem, não cheiram, não comem, não fazem nada. São ídolos. E às vezes as pessoas saem da presença de Deus para ir em busca desses deuses que não podem solucionar os nossos problemas, e então nós estamos provocando a ira de Deus. E então, o que aconteceu? Por causa dessa provocação dos filhos de Israel, eles foram levados como cativos para a Babilônia. Deus permitiu que o rei Nabucodonosor tomasse Jerusalém e levasse cativo as pessoas para o seu reino. E isso tudo já estava antes profetizado, antes de acontecer, e assim aconteceu. Então, as consequências, às vezes nós temos que aceitá-la e encará-la. Por quê? Porque foi decisões erradas que nós tomamos em nossa vida. E aí as consequências, elas vêm. Mas, quando nós procuramos ouvir a voz de Deus, fazer a vontade dele, e mesmo assim algo estranho acontece conosco, algum sofrimento, às vezes aí é Deus provando a fé daquele que está passando por essa situação. Agora, quando lemos também em segundo livro de Crônicas, melhor dizendo, capítulo 36, verso 16, segundo Crônicas, capítulo 36, verso 16, diz assim: no entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras. Caçoaram dos profetas até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer. Então, são situações que as pessoas provocam a ira de Deus. E Deus então não pode fazer mais nada. Nós começamos a caçoar, como faziam aqui o povo de Israel, caçoar dos profetas, fazendo com que a palavra de Deus não seja ouvida e nem obedecida por nós. E aí, o que acontece? Estamos provocando a ira de Deus. E aí nós temos que arcar com as consequências. Então Deus, ele não se ira contra a pessoa, ele se ira contra o mal que sobrevém. Isso deixa Deus indignado. Também nós lemos em Jeremias capítulo 51, versos 24 e 25, diz assim: retribuirei à Babilônia e aos habitantes daquela terra por todo o mal que fizeram ao meu povo em Sião, diz o Senhor. Veja, ó montanha poderosa, destruidora da terra, sou seu inimigo, diz o Senhor. Levantarei minha mão contra você e a derrubarei das alturas quando eu terminar. Você não passará de um monte de escombros queimados. Também, ainda em Jeremias capítulo 51 e no verso 44, aqui nos diz a palavra de Deus: castigarei Bel, o deus dos babilônios, e o farei vomitar tudo que engoliu. As nações não virão mais para adorá-lo. O muro da Babilônia caiu. Então Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Babilônia, Jerusalém, levasse cativo o povo de Israel que ali vivia e destruíram o templo de Jerusalém. Tudo isso foi feito pelo rei Nabucodonosor de Babilônia, mas Deus, ele diz aqui claramente que iria fazer com que Babilônia também caísse. Ó montanha poderosa, destruidora da terra, sou seu inimigo, diz o Senhor. Vejam, então, Deus, ele é justo. Às vezes nós temos um ditado que nós dizemos que
com a mesma moeda que nós pagamos, né, nós iremos também ser pagos, né? Então é a retribuição daquilo que nós fazemos. Se nós fazemos o mal, receberemos também o mal, mas se fizermos o bem, normalmente nós vamos também receber o bem. Então nós temos que saber que Deus ele é um Deus justo. E nós conhecemos muito bem a história que Babilônia não durou muito depois, ela caiu para os medo-persas. Então nenhum reino é eterno, subsiste para sempre, nenhum. Somente o reino que vai subsistir para sempre é o reino do nosso Senhor Jesus, que muito em breve ele virá para colocar um fim a todos esses reinos deste mundo que se acham poderosos. E então será estabelecido o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus então, ele age com justiça. Da mesma forma que as pessoas fazem com os filhos de Deus, Deus também permite que eles sofram as consequências. E assim aconteceu com Babilônia. Eles foram derrotados e destruídos pelos medo-persas. E depois a Medo-Pérsia caiu também para os gregos, depois os gregos caíram para os romanos. E então nós temos aí os impérios, né, que se sucederam de acordo com aquele sonho que Nabucodonosor teve daquela estátua. E aí depois de Roma, os reinos se dividiram e nós estamos vivendo exatamente nessa época da divisão dos reinos, em que uma pedra sem mão foi vista no sonho, cortada, né, lançada sem mãos, e bateu no pé da estátua, esmiuçou tudo, e então se tornou um grande monte. E este é o reino que Jesus vai estabelecer, o reino eterno. Este reino não passará, como os reinos terrestres passam. Então, depois que o povo, de maneira persistente e também impenitente, provocou a ira de Deus, Deus então, ele se afastou do povo. O povo ia em busca de outros deuses, Deus se afastou e entregou então o povo nas mãos do rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Mas Deus ele fez isso somente quando não houve mais remédio. Então, acontece conosco hoje também. Deus ele continua falando conosco, o Espírito Santo continua trabalhando conosco, para que nós nos convertamos do nosso mau caminho e possamos viver. O Espírito Santo insiste conosco cada dia, mas chega um tempo em que nós vamos endurecendo o nosso coração e não querendo dar ouvidos à voz do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele se retira de nós. Então nós somos entregues à nossa própria sorte, como foi aqui o povo de Israel entregue nas mãos do Babilônio. Por quê? Porque não havia mais remédio. Mas, mais tarde, Deus ele também trouxe juízo sobre a Babilônia, por causa da destruição excessiva que eles haviam infligido ao povo de Israel. Nós sabemos que Deus, ele não se agrada em afligir, mas ele permite que as pessoas passem por esse momento por desobedecerem a vontade de Deus, por não quererem fazer a vontade de Deus em suas vidas e quererem viver a sua própria vida. Então Deus permite, e aí vão sofrer as consequências, mas não é Deus que traz o castigo, é a consequência da escolha da própria pessoa. Então, como nós estudamos aqui hoje, Deus ele não quer trazer juízo sobre ninguém, e isso nós precisamos entender. Como é essa ira de Deus então? É consequência de nós nos afastarmos de Deus e vivermos a nossa própria vida, e então Deus permite que essas coisas aconteçam conosco, mas lembrando sempre que se lá na frente nós nos arrependermos e voltarmos, Deus está pronto a nos perdoar e nos aceitar novamente. Por quê? Porque Deus ele é tardio em irar-se. Deus não tem prazer na morte de nenhum ímpio, mas ele quer que todos se arrependam e cheguem à salvação através de Cristo Jesus. Agradecemos a todos vocês que uma vez mais estiveram conosco. Voltaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, lembrando sempre o que a Bíblia nos diz. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.